Passo a palavra agora para a segunda expositora, a doutora Patrícia Regina Alonso. Bom dia a todos. Bom dia, senadora Marli. Leila, obrigada pelo convite de ter nos dado essa oportunidade. Queria cumprimentar a todos que estão presentes à mesa, também aos políticos presentes e Doutora Patrícia, só um minutinho, eu vou dar para a senhora mais um minuto. Eu queria só, para variar, eu peço desculpas à presença aqui do senador. Eu queria uma salva de palmas para o senador Stevenson e a deputada Paula Belmonte. Gente, eu com os protocolos da casa, eu sou terrível ainda. Como nova parlamentar, Stevenson, grata por você estar presente aqui. Stevenson faz parte da Comissão de Direitos Humanos, certamente vai estar com a gente aí em muitos debates e na votação, né, do projeto. E a Paula está lá também no desafio na casa, né, Paula? Boa sorte para você também, tá? Sejam bem-vindos. Obrigada, doutora. Érica, por favor, você poderia dar a lei para os dois políticos? E eu fico feliz que a senhora é novata, porque eu também sou novata, então estamos duas novatas, uma do lado da outra. Bem, eu estou aqui representando a Unigreja, através do bispo Eduardo Bravo, uma associação que reúne cerca de 30 mil pastores em todo o Brasil. Também representa o Ministério Clamor pelo Brasil, Ministério Assembleia de Deus Vitória em Cristo, também o Provida. O Provida já falou na outra audiência, mas eu queria agradecer ao padre Pedro por estar presente novamente. E nós, como cristãos, estamos muito preocupados com essa lei, e eu gostaria de estar mudando, porque também queria fazer agradecimento aos estagiários de direito que estão aprendendo com a gente a falácia da lei da alienação parental, doutor Bruno Sena, a doutora Érica Lins. Também quero agradecer ao comandante Winston, Daniel Miguel, por estar nos ajudando nessa empreitada, para conscientizarmos a questão da lei da alienação parental que está hoje imperando no Brasil. Bem, eu gostaria muito de falar com vocês a respeito sobre os laudos, né? Na última audiência, o senador Stevenson perguntou para o doutor Felício, que é meu pai, aonde que estava a pedofilia escrita na lei, né? Se vocês olharem na página 8, na justificativa da lei, tem um nome escrito lá, Richard Gardner. Veja bem, na outra audiência, várias debatedoras trouxeram o nome de várias pessoas querendo tirar do foco o nome do Richard Gardner. Vamos pensar, como cristãos, que nós vamos ter na Bíblia Paulo, Pedro, Mateus e todas essas pessoas escrevendo a respeito de Jesus, mas a foco vai ser Jesus. Então, eu não vou falar dos outros, porque na lei está escrito Richard Gardner, e é do Richard Gardner que nós vamos falar sobre a ideologia que está por trás da lei da alienação parental. O Estado tem falado para a sociedade que, quando uma criança sofre uma violação sexual, ela tem esses tipos de comportamento, né? Tristeza, depressão e assim por diante. Só que, um dia desses, eu fui participar de uma apresentação no Conselho Tutelar de Osasco, feito pela BCF, lá o pessoal do Rio Grande do Sul, alienação parental. E interessante que, quando eles falam dos sintomas que uma criança sofre de alienação parental, é o mesmo da criança que é abusada. Então, veja bem, eu já fiz uma brincadeira no grupo de WhatsApp de pessoas assim, de renome, e tampei o que se tratava esse comportamento. E uma pessoa chegou a falar para mim que esses comportamentos também seriam de pessoas que sofrem de disforia de gênero. Então, nós temos o mesmo comportamento para abuso sexual, alienação parental e disforia de gênero. E, pasme, todos os laudos periciais que tem em processos de alienação parental sempre são inconclusivos. Eles falam que, olha, a criança está citando que sofreu abuso sexual, mas tem esses comportamentos assim, assim, assado, que pode ser alienação parental. Como nós temos no Brasil um tratamento péssimo para a questão da criança, né? Haja vista que em outros debates vocês já ouviram falar como que é feito a perícia com a criança. Nós não temos a escuta protegida, ainda não está em vigor, não é em todo o Brasil que temos. Eles não juntam os desenhos das crianças, eles não juntam imagem do comportamento da criança, é um laudo subjetivo da perita e fica a fala da criança e o laudo da perita. Pois bem, o que acontece?
Um dia, uma pessoa falou para mim que Olavo de Carvalho tinha falado de uma senhora chamada Judith Reisman. Essa Judith Reisman, ela é uma militante nos Estados Unidos contra o abuso sexual infantil. E, pasme, em 1998, ela escreve sobre Richard Gardner. Ela escreve que o Richard Gardner fazia lá nos Estados Unidos o que hoje, depois de quase 25 anos, nós estamos sofrendo aqui no Brasil. E ela escreve que Richard Gardner, ele plagiou os estudos de Alfred Kinsey. Quem foi Alfred Kinsey? E, para mim, como evangélica, é muito triste falar sobre isso, porque qualquer coisa que a gente fala dos Estados Unidos, nós vamos falar de uma nação que é protestante. Então, eu posso falar assim de carteirinha a respeito, porque eu estou falando do meu povo, da minha gente, de pessoas que eu conheço. Alfred Kinsey, ele veio de uma igreja, de uma família cristã extremamente rígida, e que, depois de adulto, como biólogo, estudando sobre vespas, deu à luz nele de que, assim como as vespas elas têm uma diversidade de vespas no mundo, provavelmente existe também uma diversidade sexual humana. E aí ele começou a estudar, e ele, nesse momento de estudo, já era a Segunda Guerra Mundial, então ele tinha pessoas em Nova York, homens em Nova York, que ele pagava para poderem abusarem dos seus filhos a troco de dinheiro, e ele também tinha um capitão dentro dos campos de concentração da Polônia, e por isso que o Padre Pedro hoje é um dos maiores ativistas conosco, porque ele falou que ele não quer que o Brasil seja o que a Polônia foi, né? Então, esse capitão, nos campos de concentração, abusavam das crianças e, conforme vocês podem ver, esse é o relatório 34 que hoje a psiquiatria no Brasil e no mundo todo usa para poder dizer se a criança ela tem distúrbio sexual. Essa tabela foi feita em cima de estudos criminosos de estupro. Era uma tabela tipo Excel, onde se colocava a idade da criança, quanto ela ia ter de orgasmo. Na primeira fileira, vocês podem ver que era em 7 minutos. 7 minutos de abuso, 3 orgasmos, e a criança tinha 5 meses, e assim por diante. Com isso, o Kinsey quis mostrar que a criança ela nasce sexualizada, dentro do ventre da mãe ela já é uma criança sexualizada, e que é perfeitamente normal um adulto abusar de uma criança, porque a criança ela tem que começar a ter a sua experiência sexual já desde pequeno. Pois bem, nessa tabela de Kinsey, esses caras tinham que colocar como que era o comportamento das crianças. Elas choravam, uivavam, vomitavam, desmaiavam, e ele falava que isso era o orgasmo. Veja bem, Gardner pega, então, o livro de Kinsey, o capítulo 4 e 5, tanto do livro relacionado ao homem quanto à mulher, e fala assim: olha, esse comportamento que as crianças tiveram com Kinsey, agora eu vou falar, então, que é a síndrome da alienação parental. Então, quando a criança chora, quando a criança não quer ir com o pai, quando a criança resiste, vomita, desmaia, isso não é o orgasmo que o Kinsey falava, isso se chama síndrome da alienação parental, porque quanto mais a criança resistir, é por causa que foram ideias implantadas contra ela, para ela não aceitar o pai, e aí criou-se a síndrome da alienação parental. Por isso que Richard Gardner fez muito sucesso depois, usando essa técnica. Veio, claro que nós teremos outros, inclusive aquelas pessoas que foram citadas na audiência passada, são todos discípulos de Richard Gardner. Hoje nós temos 440 militantes internacionais que querem fazer que a síndrome da alienação parental seja reconhecida na Organização Mundial de Saúde e na Associação Psiquiatria Americana, mas nós, mães brasileiras, junto com mães de outros países, estamos resistindo, estamos mostrando que é uma ciência lixo, não tem comprovação científica, veio através de atos criminosos, e já temos mostrado lá fora o que tem acontecido aqui no Brasil. Bem, tiraram lá a foto das crianças, por causa que é foto das crianças que foram conseguidas nos arquivos do Instituto Kinsey. Mas o que Kinsey fazia? Além dele abusar das crianças, ele levava as crianças no sótão da onde ele morava, e ele mostrava para as crianças outras sendo abusadas, para trabalhar com o quê? Com a dessensibilização das crianças. Então, quando a gente vê, por exemplo,
exemplo, no CEVAT, as visitas no CEVAT de São Paulo, nada mais é a proposta de Richard Gardner e Kinsey para que as crianças, vendo outras crianças também sendo visitadas por pais abusadores, elas sejam desensibilizadas a aceitarem os pais que elas têm. Bem, quais são as ideologias de Gardner, né, que a gente pode apontar? A primeira, a subtração da maternidade através da inversão de guarda. 2, a terapia da ameaça. E essa terapia da ameaça está mais especificamente ligada a um pedófilo chamado Ralph Andewager. Quando vocês virem por aí Mr. Bubbles, as bolinhas por aí, diz respeito a esse pedófilo lá da Austrália, que ele tinha uma escola e toda semana ele enchia a perua dele de crianças, levava para um motel, enchia a banheira de bolhas e ficava olhando as crianças brincarem nas bolhas. Até que a população ficou encafifada. Por que acontecia isso? Denunciaram e ele foi preso. E foi Ralph Andewager, discípulo de Richard Gardner, que livrou o Mr. Bubbles desse crime, né? Inclusive, existe até produtos de limpeza infantil, Mr. Bubbles. A semana passada eu estava com meu irmão comendo e tem lá um refresco lá com bolhas, Mr. Bubbles. Então, está falando a respeito desse pedófilo aí da Austrália. Terceiro também, a ideologia de Richard Gardner, a expropriação econômica por parte de quem faz a denúncia como meio para desestimular a denúncia, lavagem cerebral através da psicologia e psiquiatria, como vemos no artigo 6º, inciso 4, e tortura física, econômica, psicológica, tanto em relação à criança quanto à sua mãe. Bem, todo mundo xingou a coitada da senadora Leila, que ela tinha feito um projeto de lei para revogar a lei da alienação parental. A senadora Leila ela só está cumprindo a lição de casa que o senador Magno Malta deixou, coitada. Está pagando o pato. Ela foi a relatora, é um sorteio que há aqui dentro da casa, e quando ela foi sorteada, saiu para ela ser a relatora da revogação da lei da alienação parental. Olha só que interessante, eu sou professora de história, além de ser advogada, também sou professora de história. Eu gosto de estudar a história para a gente poder entender quem é quem na história, né, nesse contexto todo. Olha só que interessante, em 2006 nós temos a promulgação da Maria da Penha. Março de 2008, começa a CPI da pedofilia, o senador Magno Malta começa a prender todo mundo que tinha vídeos e fotos na Deep Web. No mesmo ano, outubro de 2008, chega o pessoal aí da Paz, SOS Papai, Paz para Sempre, com o projeto de lei da alienação parental, com o Régis de Oliveira, sendo que também poderia ter sido o deputado Antônio Biscaia, mas aí eles acharam que o Régis de Oliveira teria mais moral, porque era um ex-desembargador de São Paulo, então foi o Régis de Oliveira que colocou a lei. 13 de julho de 2010, o IBDFAN fez a emenda constitucional 676 de 2010. Se eu tiver tempo, eu falo para vocês o que é isso, que também é algo que é o calcanhar de Aquiles na nossa luta. 26 de agosto de 2010 é aprovada a lei da alienação parental no Congresso. Inclusive, no Senado não houve audiência pública. Nós temos fotos dentro do Google que o senador Paulo Paim recebeu a visita pedindo que a coisa era perfeita, maravilhosa e não haveria necessidade de audiência. Então, não houve audiência no Senado para isso. Então, parabéns, senadora Leila, por a senhora estar fazendo agora a lição de casa que não foi feita em 2010. E 16 de dezembro de 2010 encerra a CPI da pedofilia. Por que acontece isso, então? Eles vieram com essa proposta para poder blindar quem? Quem era o fornecedor da matéria-prima para a Deep Web. Porque a criança não tem pezinho, ela não vai para os lugares para ser fotografada e abusada. É alguém perto dela que fotografa e filma. Portanto, em 2016, chega a doutora Patrícia com mais 10 pessoas e avisa o senador Magno Malta. Senador Magno Malta, o senhor foi traído pelo Congresso Nacional. Todo o seu trabalho da CPI da pedofilia vieram e te deram uma punhalada nas costas. Na hora ele caiu para trás e não acreditou. E aí nós ficamos na incumbência mais um minuto para a senhora, tá? Ok, de trazer os casos. E os casos são concretos, existem processos. Eu até recomendo, senadora Leila, para que a gente não caia em descrédito,
crédito, como a outra parte tem colocado, que a senhora peça o desarquivamento de todos os documentos. Só o meu escritório foram colocados 1.600 documentos na CPI. Nós temos gravação de psicólogas combinando quais seriam os preços que os pais pagam para colocar que é alienação parental e não abuso. Nós temos áudios de pessoas dentro dos grupos combinando que precisa dar mais dinheiro e porque a maioria são pedófilos. Nós temos tudo isso documentado. Então, não é alguma coisa na nossa cabeça. Eu agradeço muito a oportunidade, porque fazia 3 anos que eu gostaria de estar falando e a senhora me deu essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, doutora Patrícia. Por favor, doutora Patrícia. Eu gostaria de colocar a imagem, por favor. Emenda 66 de 2010. E, graças a Deus, eu não caio mais no canto da sereia, né? O que aconteceu com o IBDFAM, nesse período da história que a gente colocou, venderam para a sociedade que o processo de separação era um processo muito longo e que precisaria se resolver, haja vista que os casais já não tinham mais afeto e que precisavam se separar rapidamente, porque constituíam novas famílias, novas relações, e assim por diante. Pois bem, na época do meu pai, eu ainda peguei um pouco sobre essa fase, nós tínhamos, quando um casal queria se separar, um período de 1 ano, onde o juiz tentava fazer uma composição entre o casal. Nesse 1 ano, era possível para um advogado trazer para o juiz todo o contexto em que essa família vivia, até para poder mostrar para o juiz aquela questão da culpabilidade. Não culpabilidade para prender quem não cumpriu com os seus débitos conjugais, mas para poder defender os interesses da criança. Através da culpabilidade que era levantada no processo de família, se decidia com quem que a criança ia ficar, quem ia pagar os alimentos, aonde a criança ia morar. Eu moro numa região em São Paulo, de lituanos, onde nós vemos residências onde as pessoas construíam várias casinhas para os filhos, conforme fosse casando, morando, e eu tinha colegas de escola que os pais eram separados e eles moravam, a mãe morava com a sogra, no quintal da sogra, e viviam perfeitamente bem. E não era alienação parental, não tinha essa coisa de alienação parental. O que aconteceu em 13 de julho de 2010, o IBDFAM vem e fala o seguinte: olha, nós precisamos resolver essa questão através de um artigo, emenda constitucional 66 de 2010, não tem mais essa discussão. O casal quer se separar, quando os filhos são maiores, vão no cartório, fazem a separação, os dois saem e aí resolveu a questão, e quando os filhos são menores, temos um processo de família que, então, o mais rápido possível se resolve, e agora nós não temos mais o poder de mostrar o que acontecia no período de casamento. Tudo que agora a gente fala é alienação parental. Então, se você fala, olha, eu parei de trabalhar porque eu quis dedicar a cuidar dos meus filhos e agora eu não tenho condição de trabalhar, problema seu. Você é folgada, quer viver a função do marido e você doutora vai Patrícia, voltar obrigada. a trabalhar Não? Acabou já meu tempo? Já deu. Então, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: nós tiramos a emenda constitucional para diminuir os processos. Esse é o meu processo particular de alienação parental. 22 volumes. Então, veja bem, foram mais de 30 funcionários públicos que lidaram com o meu processo. Quem tem interesse para manter os processos de alienação parental? Eu acho que cabe uma reflexão a essa casa. Será que todos nós vamos continuar brincando do Brasil de faz de conta? Tem muitos interesses escondidos atrás desses volumes de processo. Muito obrigada. E revoguemos a lei da alienação parental. Obrigada. Por favor, por favor. Peço a vocês. Agora, vou passar a palavra agora para a doutora Patrícia. A maior alienadora do Brasil. Foi publicado isso no Facebook 3 dias antes de eu ter a minha audiência. Eu sou a maior alienadora do Brasil, porque até então todo mundo estava perdendo os filhos e não sabia o que estava acontecendo. Esse livro não é vendido no Brasil. Para a gente poder comprar, eu tive que pedir para pastores nos Estados Unidos comprarem e mandarem para mim, porque estavam escondendo de nós a verdade que estava por trás da lei da alienação parental e de Richard Gardner. Eu quero dizer para vocês que eu não escuto a voz da sereia. Dizer para nós
que nós precisamos compartilhar os nossos filhos, porque precisamos ter momentos agradáveis no salão de cabeleireira, queremos trabalhar, eu não tenho nenhum problema de compartilhar a minha filha com o meu ex-marido se ele tivesse sido um pai exemplar ou cumprido aquilo que a Bíblia fala: pai, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Quando eu li nesse livro que o Richard Gardner fala que o grupo que pode se levantar contra ele é o judaico-cristão, eu falei, esse cabra comprou briga com a pessoa certa. Porque eu sigo os princípios judaicos cristãos. Eu não criei a minha filha para pedofilia, para safadeza. E fui até o fim na defesa dela. E eu quero agradecer por vocês terem falado o meu nome. Eu sou a maior alienadora do Brasil, sim. Porque eu fui a primeira pessoa no Brasil que comprei esse livro e falei, justiça brasileira, é isso que vocês querem para as nossas crianças? Eu quero continuar sendo mãe, eu quero continuar sendo advogada, eu quero trabalhar da mesma forma. Mas eu não admito que nenhum pai ou nenhuma mãe maltrata os seus filhos abusando da autoridade. Sabe o que o Richard Gardner fala aqui nesse livro? Porque a mãe não cumpriu com os seus débitos conjugais, então ela deve suportar o pai abusar dos seus filhos. Abusar como? Através do incesto. Isso é retrocesso que eu estou querendo fazer? Revogar a lei da alienação parental? Posso dizer para vocês que progresso, para mim, é o que está escrito em Efésios. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. A partir do momento que a gente souber respeitar os nossos filhos, não vamos precisar mais ter briga aqui de guarda compartilhada, de divórcios e assim por diante. Tem muita gente interessada para que mantenha o litígio. Tem muita gente querendo que a gente continue brigando. E eu não vou, da minha parte, a maior alienadora do Brasil, admitir que isso aconteça com as nossas crianças. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.